Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, estimando que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema Família, Espaço de Evolução. E como de praxe, nós sempre recorremos a uma base evangélica e uma base doutrinária para compor a reflexão a partir dos ensinamentos contidos nestas bases. Nossa base evangélica de hoje vem no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4, item 18, e no capítulo 14, que é a instrução do Espírito Santo Agostinho. Em ambos os capítulos nós vamos encontrar informações deveras importantes sobre a família. E a base doutrinária, 4 obras subsidiaram a confecção desta reflexão, a elaboração desta reflexão. SOS Família, Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco. O Consolador, Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier. Igualmente para a obra Família e a obra Leis de Amor. Todas as obras da mediunidade de Emmanuel e Chico Xavier. Todos costumam perguntar como se deu a evolução do conceito familiar, a evolução da família. A benfeitora Joana de Ângeles nos explica, na obra SOS Família, que o grupo familiar é uma conquista nobre do processo antropossociológico no qual o ser humano cresce. E aí ela vai citar algumas fases pelas quais esse grupo familiar passou na sua estruturação, de uma época em que a atração irresponsável em que ocorria a chamada poliandria, que era o estado de uma mulher casada com vários homens, até chegar ao matriarcado, passando em seguida para a fase da poligamia, quando a mulher então foi inferiorizada e respondia pelos filhos que eram abandonados, que ficavam abandonados sem a paternidade responsável. A fase seguinte foi a da monogamia. A monogamia facultou o exercício da chamada dignificação do lar, segundo Joana de Ângeles, através dos próprios cônjuges. Então, marido e mulher permaneciam juntos debaixo do mesmo teto e com obrigações bem definidas, oferecendo à prole os recursos da educação e os valores ético-morais que favorecem
os celeiros da paz e da felicidade possíveis de serem fruídos, de serem experimentados na Terra. Então, o que chama atenção na explanação de Joana de Ângeles é que essa dignificação do lar que aconteceu com a monogamia foi algo extremamente importante na evolução do conceito familiar. Porque a própria Joana justifica dizendo: a família, por essa razão, tornou-se a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Olha que interessante. É quando acontece a dignificação no lar, que é uma consequência natural da fase monogâmica, que a família se torna, então, o principal elemento do organismo social da sociedade. A família é uma pequena célula deste tecido chamado sociedade. E ela aponta uma consequência importante da manutenção ou não manutenção dessa estruturação familiar. Porque ela diz: por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera, a civilização se corrompe. Então, as más consequências para a desestruturação familiar são terríveis. Aliás, uma sociedade constituída de famílias desestruturadas é uma sociedade desestruturada. Que a sociedade nada mais é do que o reflexo dos elementos que a compõem, que são as famílias. Mas você pode estar se perguntando: o que significa família? Voltamos lá a Joana de Ângeles e Divaldo Franco, na SOS Família, na obra SOS Família, em que eles apresentam uma conceituação de família muito interessante, um conceito de família, um significado de família muito interessante. É um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Olha que interessante. Então, estas pessoas são organizadas, são ajuntadas, não por acaso, mas porque todos têm laços de parentesco infinitamente maiores do que possamos imaginar. A parentela espiritual é muito mais importante que a parentela consanguínea, que a parentela terrena. E estas pessoas são colocadas todas no mesmo grupo porque precisam reajustar-se. E esse reajuste é um compromisso, como diz a Joana, inadiável para a reparação, para a evolução de cada espírito componente desse núcleo familiar. Agora, isso só acontece graças a essa bondade divina chamada reencarnação. Por reencarnação é talvez o maior presente que Deus deu a todos nós. Porque é através dela que nós podemos progredir, podemos evoluir. Quando se diz que a família é uma grande escola, é pelo fato de que, ao se fazer a pergunta: qual a melhor escola para a evolução do espírito? Aí o benfeitor Emmanuel, na obra O Consolador, lá na página 110, respondeu com muita propriedade, dizendo: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Olha que interessante. Primeiro, porque ele diz ainda, significa dizer que não chegou outra escola melhor.
e de todas as disponíveis aí na experiência terrena, a melhor escola ainda é a família, o lar. Receber as bases do sentimento e do caráter. Ele se lembrou do caráter, o conjunto dos valores sociais, éticos e morais do bem. E ele diz, é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Faz uma distinção muito clara nesse processo da formação intelectual, instrucional, para a formação moral. Se a universidade pode formar o cidadão, o profissional, para servir a própria sociedade, somente o lar, com seus valores ético-morais, com o desenvolvimento dos sentimentos, com a prática do amor, pode edificar o homem, pode construir este homem com H maiúsculo, o homem de bem constante lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também se pergunta, que importância tem a família na reencarnação? E é o próprio Emmanuel, nesta obra citada, o Consolador, se traz uma resposta também simples, objetiva, prática. Ele diz, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Aquilo que nós falamos, né? A família espiritual, a parentela espiritual, é muito maior do que se pensa e muito mais importante que a parentela consanguínea, a parentela carnal. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, essas famílias, todas do plano espiritual, à medida em que elas precisam, os seus integrantes, depurar-se, ajustar-se, vão regressando à Terra no processo reencarnatório com o objetivo básico, que é o de evoluir pela tarefa construtiva da fraternidade real e definitiva. A razão pela qual essa família, o que o Emmanuel chama de colégio familiar, é importante. Ninguém cai numa família por acaso. Aliás, o Chico Xavier dizia que a reencarnação não erra de endereço. Eu, você, todos nós nascemos na família certa, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para fazer a coisa certa. Esse é o grande sentido da família na reencarnação. Mas por que reencarnamos? Nós temos essa explicação em O Livro dos Espíritos, temos essa explicação no Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu ouvi uma palestra da confreira Thelma Cerqueira, em 2007, cujo título era A Reencarnação e os Laços de Família, e ela diz algo muito interessante sobre esse porquê reencarnamos. Thelma diz, quando no plano espiritual, despertos para o alcance de nossos erros, de nossas mazelas morais, conscientes dos nossos compromissos que assumimos com os outros e que, na maioria das vezes, falimos, solicitamos aos instrutores espirituais um novo retorno à vida física, carregando as provas necessárias para o nosso ressarcimento, reencontrando assim as almas simpáticas, as almas adversárias, que farão parte do mecanismo de aprendizado, e abraçando a responsabilidade perante os nossos tutores espirituais que zelam pelo nosso progresso. Olha que interessante. Então, em determinado momento no plano espiritual, quando o nosso espírito está na erraticidade, em que todos os nossos erros, todas as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as nossas mazelas morais já foram plenamente identificadas. Depois de saber aonde, quando e com quem nós tivemos convergências e divergências,
Esse com quem não é pessoa física, é espírito. Estamos falando da dimensão espiritual das criaturas. E com essas pessoas nós erramos, nós falhamos. Aí nós solicitamos aos nossos instrutores espirituais a benesse da reencarnação, o novo retorno à vida física. E aí nós vamos precisar estar de novo com estas mesmas criaturas espirituais que estarão reencarnadas pouco antes da gente, depois da nossa reencarnação. E vamos trazer todo o nosso pretérito, que vai se manifestar sobre a forma de prova, que vai se manifestar sobre a forma de expiação. E aí reencontrando essas criaturas simpáticas e as não simpáticas, que aqui a Thelma está chamando de almas adversárias, nós vamos começar o processo de reconstrução, ou, melhor dizendo, de continuação da nossa evolução espiritual. Sempre sob o amparo, sob a bênção, sob a orientação dos nossos tutores espirituais, dos nossos guias, dos nossos mentores, daquilo que se convencionou chamar anjo da guarda. Esta, segundo a Thelma Cerqueira, é a grande razão pela qual nós reencarnamos. Mas também se pergunta, qual a missão da família? E a própria Thelma, nessa palestra que eu ouvi, disse algo também importante. Depois que ela explicou o mecanismo da nossa volta, o porquê de nós reencarnarmos, ela disse: o reencarnante veste a roupagem da inocência e se expressa relativamente como um novo indivíduo. Apesar daquele espírito ser um espírito já experimentado, quando ele veste o uniforme corporal, a Thelma diz que ele veste a roupagem da inocência, como se ele estivesse começando de novo. O espírito estivesse começando de novo. Mas ela diz, mas a roupagem é frágil e permite ao indivíduo aflorar de ideias inatas, tendências, defeitos e virtudes que estão nas nossas matrizes perispirituais. Em que pese essa roupagem nova, que ela chama de roupagem da inocência, que toda criança é inocente, mas dentro daquele corpo há um espírito com tudo que ele carrega, o seu patrimônio espiritual, que vem de muitas encarnações anteriores e que gradativamente vão começar a aflorar, como ela diz, neste novo indivíduo. E aí vão aparecer as tendências, vão aparecer os defeitos, vão aparecer as virtudes, os erros, os equívocos, as coisas boas. E de onde vieram todas essas informações? Da nossa matriz perispiritual, está em nós. Quando encarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, e a matriz espiritual vai sendo enriquecida com todos os aprendizados que cada reencarnação proporciona. Mas aí, a Thelma Cerqueira faz a grande observação. Ela diz, cabe então à família, aos pais, observar esse reencarnante com olhos amorosos. E ela está lembrando aquelas famílias em que tem filhos em estado de grandes dificuldades. Principalmente famílias de muitos filhos que tem um que
destoa do grupo, é o que dá mais trabalho, é o que tem mais problemas, é o que causa mais dificuldades. É para esse que a Thelma está dizendo que a família deve olhar, deve observar com olhos amorosos. Compreender que aquelas dificuldades que aquela criatura está apresentando, elas não são dessa existência. Elas estão apenas aflorando, porque elas estão na matriz perispiritual deste novo ser. É isso que deve servir de orientação para todos nós que tivermos um filho em estado de dificuldade. Muitas vezes os filhos têm um antagonismo severo contra o pai ou contra a mãe e que ninguém sabe de onde vem isso. Por que este menino, por que esta menina é assim? Por que diz isso? Por que faz isso? Por que faz aquilo? São circunstâncias, são tendências, são defeitos que estão na matriz espiritual daquele filho, daquela filha, há muito tempo. E há muito tempo que esses espíritos vêm aí no périplo das suas reencarnações tentando reajuste. E só vão parar de estar juntos, de reencarnarem juntos, mesmo que sejam circunstâncias diferentes. Numa reencarnação é um homem, outra mulher, noutra são dois homens, noutra duas mulheres, não é pai, noutra é filho, não é a mãe, noutra é filho, por aí vai. Até que todas as chamadas dívidas espirituais estejam quitadas, eles precisarão se reencontrar, porque senão não progride, não evolui. Quais seriam, então, as chamadas virtudes dos laços familiares? Já que família é tão importante, já que os laços familiares são tão importantes, quais seriam as virtudes? E aí nós vamos recorrer tanto à Leda Flavoreia, com o artigo intitulado Laços de Família, publicado no ano de 2007, como ao benfeitor Emmanuel e o médium Chico Xavier na obra Família, mais especificamente na página 15. A Leda Flavoreia tem um texto em que se lê: os laços familiares não são obras do acaso. Isso nós já entendemos. São o cumprimento da lei de causa e efeito. Também já temos plena consciência disso. Que representa o dever da responsabilidade que temos sobre a nossa conduta. Então nós estamos nesta família com grandes e graves responsabilidades que nos tocam do ponto de vista da nossa conduta neste grupo familiar. E ela diz quais são os caminhos por onde se deve ter responsabilidade, seja através de atos, palavras ou pensamentos, que une esses seres no presente, impelidos pelas causas do passado. Retornamos aí aquilo que a Thelma Cerqueira falou. Não estamos por acaso. Nós vimos lá com a Thelma Cerqueira, no Porquê Reencarnamos, que esse novo retorno à vida física é exatamente para que a gente possa ressarcir para com outros espíritos com quem já estivemos em reencarnações anteriores, os nossos débitos. Então são essas causas do passado que justificam você estar na família que está agora. Na obra Família, lá na página 15, da Lavra Mediúnica do Emmanuel com Chico Xavier, a gente lê: a família consanguínea é lavoura de luz da alma.
Eu achei linda essa definição de família consanguínea, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Retorna à questão da trilogia que é tão comum nas coisas da doutrina dos espíritos. Então, a família consanguínea é uma lavoura de luz da alma. Ora, o que acontece com a lavoura? Se prepara a terra, se planta a semente, se vê crescer e se colhe. Agora, para que isso aconteça, para que haja o chamado triunfo dessa lavoura, ou seja, a colheita seja boa, todos aqueles que estão no processo precisam ser pacientes, precisam ter renúncia e precisam ter boa vontade. E aí o Emmanuel termina a frase com algo muito interessante. Ele diz: de quando a quando o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. O nosso destino final é a evolução plena, nos tornarmos espíritos puros, alcançarmos finalmente o estado da plenitude espiritual, da grande felicidade. Agora, para nós chegarmos a esta etapa final, nós vamos passar por todas as reencarnações necessárias a fim de nos melhorarmos, de evoluirmos. E nesse momento, a família é o grande teatro, é o grande cenário, é o grande laboratório desse processo evolutivo. E conviver nesta família vai requerer de nós a paciência, a renúncia e a boa vontade. Quantos pais renunciam em favor de seus filhos? Conhecemos muitos exemplos. Mas também conhecemos exemplos de pais que já dizem textualmente: eu já não tenho mais paciência com essas criaturas, porque já foram muito solicitadas. Ora, se não houver paciência, como é que a sementinha nesta lavoura de luz da alma vai crescer? Não cresce. Uma outra pergunta que se faz é: todas as famílias são constituídas de espíritos simpáticos? E aí eu lembrei de uma frase que está numa música da Rita Lee, em que a Rita diz: filha, você é a ovelha negra da família. Todos nós conhecemos da tradição popular que quando tem um filho, uma filha que destoa do conjunto familiar, já recebe o nome de ovelha negra. E a Rita Lee fez uma música em que ela fala isso. Significa dizer que o espírito desta ovelha negra não é simpático aos demais espíritos deste núcleo familiar. E aí o Allan Kardec, em nota explicativa do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na página 371, ele esclarece esta questão dos espíritos simpáticos ou antipáticos dentro da família. Kardec diz: Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo: de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Olha que interessante. E aí retorna então a questão do que o Chico e o Emmanuel falaram na obra Família, no qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, de renúncia, de boa vontade. Agora o Allan Kardec, através das venerandas entidades colaboradoras, dos espíritos superiores,
está explicando isso. Que você caiu, você está nessa família com um duplo objetivo: servir de prova para uns, servir de meio de progresso para outros. E mais adiante ele diz: assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. Então nós vamos ter que dar a nossa maior atenção para aqueles que estão em dificuldade. Esses são os que precisam de maior e de mais atenção. E aí o Kardec diz o que vai acontecer quando essas criaturas recebem o devido cuidado, o devido carinho, o amor, a paciência, a brandura, a nossa boa vontade. Ele vai dizer: o caráter deles, dos espíritos antipáticos, se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem, desaparecem. O bem sempre, 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 sempre vence o mal. Pode demorar, mas vence. Então nós vamos ter que fazer com estas criaturas que por nós têm antipatia, temos que entregar para ela todo o amor possível e necessário. Nós vamos ter que ter muita paciência, muita renúncia, muita boa vontade, porque elas precisam. Aliás, elas são as que mais necessitam, porque são elas que estão doentes do espírito. Jesus disse: não se chama médico para os sãos. Eu vim para aqueles que estão doentes. E nós vamos fazer isso dispensando a elas todo o cuidado necessário, dando a elas todo o amor, todo o carinho, tratando-as com brandura, com respeito, com ética, tratando-as como nós gostaríamos de ser tratados. Mas eu queria chamar a atenção para algo interessante e importante, que no curso da preparação da reflexão, eu me dei conta. Nós, enquanto espíritas, nós acreditamos na vida futura. Nós sabemos que depois da existência biológica, a vida continua. A morte não existe. Existe a morte do corpo físico, mas o espírito é imortal. Então nós precisamos estar cada vez mais conscientes que quando nós considerarmos o futuro, a gente deve levar em conta que o futuro depende do presente, fundamentalmente do nosso presente. O que eu faço agora constrói o meu futuro, que não é o mês que vem, nem o ano que vem, mas é o meu futuro espiritual. E algo que, lendo todos os textos e refletindo sobre todas as coisas que o Espiritismo já me ensinou, me fez lembrar que outros futuros nos esperam no ciclo evolutivo. Sim, porque não tem como você zerar todos os débitos de encarnações anteriores numa reencarnação, na presente reencarnação. Nós vamos precisar reencarnar todos muitas vezes, até que tenhamos completado o desenvolvimento que nos garanta a independência da reencarnação, ou seja, que a gente não precise mais reencarnar. E essa decisão não é nossa. Essa decisão é da espiritualidade. Essa decisão é do mundo espiritual. Não somos nós que vamos, em determinado momento, dizer lá no plano espiritual: não preciso mais voltar, já estou na plenitude espiritual. Claro que não. Não obstante nós possamos sentir o nosso progresso, mas não somos nós que o determinamos. Nós viremos quantas vezes forem necessárias. Conclusivamente, meus amigos,
eu encontrei na página 8 da obra Leis de Amor, de Emmanuel e Chico Xavier, o que eu chamo de elementos essenciais para a vida em família. O Emmanuel diz: devemos revestir-nos, ou seja, deve ser algo que deve fazer parte de nós mesmos. Paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. Porque o laboratório familiar, o cenário da família, é um cenário de lutas, mas lutas no bom sentido, lutas no sentido de que todos estão empenhados em superar a si mesmo, em progredir, em crescer espiritualmente. Agora, esse crescer não é por decreto. Ele é consequência natural de todo um esforço despendido com paciência, com amor, com compreensão, com devotamento, com bom ânimo, com humildade, com caridade, com prudência, com sabedoria. Eu poderia acrescentar muitas outras virtudes a essas que o Emmanuel lembrou com muita propriedade aqui na página 8, lá da obra Leis de Amor. O sucesso da família é o sucesso espiritual de cada membro desta família. É o quanto cada um empenha, com todo o seu esforço possível, a melhoria. Família tem problema? Sim, claro que tem. Existe família sem problemas? Claro que não. Porque se todos fossem puros, não precisavam estar na Terra, não precisavam ter reencarnado. Iriam seguramente para um orbe mais evoluído que o planeta Terra. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção, as boas vibrações dispensadas, desejando-lhes muita paz e um forte abraço.